vamos agora um pouco falar sobre o TensorFlow e o Keras. Também é uma dupla, eles andam sempre juntos, até onde eu vi. Essa dupla, eles têm um foco muito grande lá no final, né, na ponta Essa dupla, eles têm um enfoque muito grande em Machine Learning e redes neurais artificiais, que é uma etapa mais lá da ponta do pipeline de ciência de dados, né, onde eu já estou na etapa de construção e treinamento do meu modelo, né. Então, basicamente, o TensorFlow e o Keras, ambos trabalham com fluxo de tensores. O que é um tensor? Um tensor, ele nada mais é do que uma matriz. E ele é uma matriz. O TensorFlow trabalha basicamente com fluxo de tensores, né? O que é um tensor? O TensorFlow trabalha basicamente com fluxo de tensores, né? O que é um tensor? Nada mais é do que um array que pode ter várias dimensões também, assim como o array da NumPy, né? Então, um tensor, por exemplo, de 2 dimensões, ele equivale a uma matriz, né? Um tensor de 3 dimensões, ele já equivale a um cubo, né? E eu posso ter tensores de várias e várias dimensões, né? E por que fluxo, né? Fluxo de tensores? Porque dentro do TensorFlow eu vou trabalhar com grafos computacionais, né? O que são grafos? São sequências de operações que eu faço com os tensores. Então, eu pego um tensor ou vários tensores, faço uma série de cálculos dentro de um nó, dentro de um grafo, e entrego o resultado desse grafo para outro grafo, né? Então, existe um fluxo de tensores aí, um fluxo de cálculos que eu vou fazendo com cada um dos tensores, onde eu tenho entrada e saída, e aí a saída de um grafo leva a entrada de outro, e eu posso ter esse fluxo de cálculos entre tensores para obter o resultado final, né? Uma curiosidade para quem não sabe, o TensorFlow ele foi desenvolvido pelo Google há pouco tempo. Teve o início do desenvolvimento dele, se não me engano, foi em 2013, posso estar enganado, mas é uma equipe de engenheiros do Google que começou a desenvolver o TensorFlow e tornou ele uma ferramenta open source para que a comunidade toda pudesse usufruir, inclusive contribuir também com o crescimento da ferramenta e o seu uso e as suas aplicações, né? Ele vem sendo muito utilizado em treinamento de redes neurais artificiais, de redes neurais artificiais profundas, né? Ele tem uma característica de ser ambos eles, tá? Tanto o TensorFlow quanto o Keras tem a característica de ser frameworks mais avançados, né? Então, se você estiver começando agora em ciência de dados, recomendo não começar por aqui, né? Aqui nós já estamos lá na ponta do pipeline, tem toda uma etapa para trás, uma etapa posterior de pré-processamento, de tratamento, de entender o processo, né, de ciência de dados como um todo, o big picture, né, qual que é o objetivo final, que aqui já entra a complexidade de se trabalhar com grafos computacionais, já tem também, vou mencionar daqui a pouco, processamento paralelo em GPUs. Então, é um framework que ele tem uma complexidade maior para se aprender. Tem uma curva de aprendizado muito mais alta, principalmente para quem é iniciante na área, né? Então, essas duas ferramentas juntas, elas possibilitam a construção de várias e várias arquiteturas de redes neurais, né? Existem várias arquiteturas prontas, já implementadas, mas eu posso, por exemplo, construir uma arquitetura que eu desejar, como, por exemplo, camadas convolucionais, camadas de maxi pooling, lá no final para fazer a minha previsão das classes, uma camada de softmax, e quantos neurônios eu vou ter dentro de cada camada, qual que é a função de ativação que eu vou utilizar, se é uma função ReLU, se é uma função logit, né, que é a função
logística, enfim, esses frameworks eles permitem você construir e arquitetar a tua rede da forma como você quiser, né? É uma área que tem sido muito estudada, tem bastante artigos novos, né? Sempre o pessoal testa algumas funções de ativação para cada camada específica, tem as características específicas de dormência de alguns neurônios em alguns modelos de redes neurais, né? Existem passos para se resolver isso, né? Estudos para se resolver isso, né? Mas o TensorFlow e o Keras juntos eles nos permitem essa customização da nossa rede neural, né? O TensorFlow e o Keras também eles têm uma característica muito importante, que é como eles trabalham com grafos computacionais, que é uma sequência de cálculos de operações com vetores. Se esses cálculos eles seguirem uma forma paralela, onde um cálculo ele pode acontecer em simultâneo junto com o outro e lá na frente esses grafos eles vão entregar um único resultado, eu consigo de certa forma paralelizar isso para acelerar o meu tempo de treinamento, né? Então, por exemplo, eu posso treinar uma trajetória do meu grafo, eu posso treinar ele dentro da minha placa de vídeo, dentro da minha GPU, que aí vai acelerar o treinamento, né? Enquanto o processamento em outras linhas estão seguindo na CPU, eu posso colocar 2 ou 3 linhas, né, daqueles traços que eu falei, da sequência de etapas de operações dos cálculos. Posso colocar isso dentro de uma GPU e o restante eu posso transferir para a CPU, vai acelerar o meu tempo de processamento, o meu tempo de treinamento para poder treinar o meu modelo de rede neural, né? Os dois frameworks eles são integrados via API, então dentro do TensorFlow eu consigo utilizar a API do Keras para poder gerar a camada da forma como eu quiser, né? E aí, da forma como eu quiser, significa tanto em alto nível, ou seja, utilizando já as funções prontas do Keras dentro do TensorFlow, né? Ou em baixo nível, eu posso desenvolver a função, eu posso especificar como que eu desejo calcular a minha função de custo, né? Como é que eu desejo o meu gradiente, né? Se essa minha rede ela vai retornar o backpropagation, qual que é o gradiente que eu vou utilizar, né? Eu consigo fazer essas customizações ou eu consigo utilizar as funções já prontas, né? Que seria mais em alto nível, né? Então é uma ferramenta muito poderosa, tem sido utilizado por muitas empresas para desenvolver arquiteturas de redes neurais profundas. Utiliza-se muito também em processamento de imagens, né, pela quantidade de dados. Se a gente pegar uma imagem, ela tem inúmeros pixels e ainda esses pixels podem estar divididos em camadas de cores diferentes, né, que eles se unem para formar uma tonalidade. Então, cada pixel daquele seria um conjunto de dados. Se a gente pegar uma imagem, o conjunto de dados cresce absurdo, né? Diferente dos outros frameworks, onde, por exemplo, se você treinar um modelo de regressão linear, não é necessário você ter um conjunto de dados gigantesco. Ótimo que se você tiver, vai ser melhor, mas pode ser que, por ele ser um modelo mais simples, o seu conjunto de dados ele não se adapte bem, né? A complexidade dos seus dados não se adapte bem àquele modelo mais simples, então você vai ter uma performance um pouco pior, né? Quando a gente fala de redes neurais, a gente está falando de um número muito grande, né? Na casa de terabytes, até de yottabyte de volume de dados para que sejam treinados por uma rede neural, né? Então, é possível treinar uma rede neural com poucos conjuntos de dados? Mas a performance de uma rede neural, o TensorFlow e o Keras, ele demonstram seu valor quando você tem um grande volume de dados para ser treinados, né? E aí imagens e textos que entram muito bem nesse tipo de aplicação.